E aí galera, Matheus Gelsi aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Temporada de Verão, a nova série da Netflix que estreou no último dia 21. A gente começa aqui sem spoilers, falando um pouco sobre a história, sobre o primeiro episódio. Para quem não conhece, Temporada de Verão é uma série que conta a história de alguns amigos que se conhecem em um resort chamado Maresia. Ali no resort já trabalham o Miguel, interpretado pelo André Luiz Trambá, a Marília, personagem da Cíntia Senec, e o Diego, personagem do Jorge Lopes. Outros 3 estagiários que começam a trabalhar ali no resort logo no primeiro episódio são a Yasmin, interpretada pela Gabs, a Helena, interpretada pela Giovanna Rispoli, e o Conrado, interpretado pelo Maicon Rodrigues. Bom, no primeiro episódio acontece uma festa ali no resort, que é a festa de comemoração da personagem Catarina, que está comemorando porque vai entrar no MBA dali 2 dias, né? O episódio já começa num climão, quando no meio dessa festa a mãe da Catarina é presa ali. A partir dali, com todas as suas contas suspensas, a Catarina é meio que obrigada a ficar ali no resort por alguns dias. E é a partir daí que se desenvolve toda a história, né? Da Catarina agora sem dinheiro, tendo que viver ali com essa galera, e das relações entre esses personagens mesmo. O primeiro episódio é bem introdutório e a gente tem como destaque a própria Catarina, a Yasmin e o Conrado. Em relação a Catarina, embora a atuação da Giovanna Lancelotti seja muito boa, parece que falta alguma coisa pra gente comprar a personagem, sabe, ali naquele primeiro episódio. Eu acho que ela aceita muito rápido a nova condição dela sem dinheiro, e ao mesmo tempo que parece que não é isso que a série quer mostrar. A série quer vender ela como alguém fissurada em fazer compras, né? Fissurada nesse mundo de ter dinheiro, mas ao mesmo tempo ela aceita muito rápido ali, viver ali com aquela galera. Tipo, a gente não compra muito essa mudança da personagem, né? Eu acho que falta um pouco a gente entender os motivos da Catarina, entender um pouco esse background da personagem pra gente aceitar um pouco mais ela. Eu achei que ela teria uma resistência maior em relação a isso. Já pra mim, falando ainda sobre esse primeiro episódio, a personagem da Yasmin é a melhor parte do episódio. Tem gente que fala que não gostou muito dela, que acha ela meio chata, que ela tá ali o tempo todo meio que resistindo a interagir com a galera, mas não, aquilo me motivou a prestar atenção na personagem, sabe? Eu gostei do desenvolvimento dela durante o capítulo. Nesse primeiro capítulo, como eu disse já, ela fica ali mais de canto, a gente fica tentando entender o que ela está pensando, o que ela está procurando. A gente vê que ela carrega uma espécie de angústia, uma espécie de desconfiança por estar ali. E eu garanto já para vocês que no final desse primeiro episódio você já vai descobrir o que ela está fazendo ali, por que ela está tão assim, né? Tão deslocada ali. O terceiro personagem que se destaca bastante nesse episódio é o Conrado. Eu acho que ele foi muito bem introduzido. Eu só não gostei muito dos pais dele ali estarem ali no hotel. Eu não sei se precisaria da presença dos pais dele. Eu achei um pouco fraco em relação a texto assim, dos pais, sabe? Ficou meio deslocado. Eu não comprei muito aquela ideia. Mas o desenvolvimento do personagem é interessante nesse primeiro capítulo. Depois, na parte com spoilers, eu volto a falar desses personagens. Mas agora falando da série de maneira geral, sem spoilers ainda, eu gostei da série. Eu vejo algumas pessoas falando sobre ela parecer com Malhação. Realmente ela tem uma energia um pouco Malhação, pelo menos as Malhações mais antigas. Mas os conflitos ali eles vão além das relações dos jovens. Eu achei que seriam muito mais relações assim, de triângulos amorosos, de conflitos de amor. Mas não, tem mistérios ali a respeito da própria ilha, mistérios a respeito do passado desses personagens. Então assim, eu acho que alguns deles são mais explorados que outros, alguns são mais aprofundados que outros, mas de maneira geral eu gostei um pouco da história. Não sei se eu gostei tanto assim de alguns plots, tem alguns personagens ali que pra mim não fazem muito sentido de continuarem por ali, mas isso eu vou falar na parte com spoilers. Então assim, de maneira geral, se você ainda não assistiu Temporada de Verão, pode assistir tranquilo, são 8 episódios ali, cerca de 40 minutos cada um. Eu acho que se você gosta aí de séries teen, de séries com essa vibe mais solar, com essa vibe mais tranquila, com um enredo, não é um enredo genial, mas também é um enredo que te prende ali. Eu acho que dá pra você assistir os 8 episódios ali numa tacada só, em 2 tacadas, então vale a pena. A trilha sonora da série é muito boa, eu acho que dialoga bastante com a energia solar e com a energia jovem, então assim, vale a pena assistir. Eu já adianto que eu vou começar agora a soltar spoilers, então assim, se você não assistiu a série ainda, vai lá, assiste os 8 episódios e depois volta aqui. Agora, se você já assistiu ou não se importa com spoilers, a gente continua por aqui. Então eu vou falando de personagem por personagem e a partir disso a gente vai discutindo um pouco mais sobre a história, beleza? A gente começa com a Catarina, uma das protagonistas. Como eu disse, eu acho que a Giovanna Lancelotti tem carisma para segurar a personagem, mas faltam coisas para eu poder
comprar mais a ideia da personagem. Eu gosto das falhas que ela tem, essa ideia de anti-heroína. No segundo episódio ali a gente descobre que ela não é simplesmente uma patricinha, né, que ela tem os seus problemas morais. É interessante, quando isso vai acontecendo durante a temporada também é interessante, mas algumas coisas eu pelo menos não comprei muito, não sei se é uma falha de roteiro ou se sou eu mesmo que não me aproximei da história. Por exemplo, a relação dela com a mãe, não entendo, me falta material para eu poder comprar aquela relação como verdadeira, como genuína ou como não genuína, ou me falta material para eu entender aquela relação. E eu não acho que isso seja a intenção do roteiro, sabe? A própria não resistência dela, né, em aceitar aquela condição, a própria conformidade dela com algumas coisas e com outras não. No final ali, quando ela é presa, eu não vejo tanto impacto assim das pessoas com a prisão dela, sabe? Eu achei que seria um impacto maior da galera, não sei, me faltam coisas para eu comprar mais essa personagem, mas eu gosto, como eu disse, eu gosto dessa ideia anti-heroína que ela tem, e eu acho que ela pode ter muitas reviravoltas aí na segunda temporada, e eu quero ver a personagem na segunda temporada, né? Ali junto com a Catarina a gente tem a Yasmin, que também eu acredito que as duas sejam as protagonistas da série, e eu gosto da Yasmin, cara. Não teve nenhum momento que ela tenha me irritado durante a série, eu gosto dela desde o início ao fim. Eu gosto da história dela com o Maresia. Eu entendo que algumas coisas pareçam ser muito rápidas em relação à aceitação dela com o pai, mas eu compro a história, sabe? A gente nunca sabe como uma pessoa vai reagir, a gente não sabe exatamente o quanto ela esperou por aquele momento, né, de reencontrar o pai. No começo eu achei que ela ia se revoltar com ele, né, por ele ter abandonado elas, mas a história foi para um caminho completamente oposto, né? Foi para ela querendo se reencontrar de verdade com esse pai. Eu gosto da história, eu só não gosto do relacionamento dela com o Miguel. Não comprei, eu acho que se eles tivessem ficado ali em algum momento ou outro, naquela festa mesmo, não teria problema nenhum, mas transformar aquilo numa relação, pra mim não faz sentido. Eu acho que a personagem não precisa do Miguel, daquela relação para se desenvolver. Eu acho muito mais interessante a relação dela com o Shai, por exemplo, entender aquela relação, do que a relação que ela tem com o Miguel. Eu espero que na segunda temporada, se tiver uma segunda temporada, o Shai apareça mais, pra gente entender aquele personagem, né? Eu gosto mais de Yasmin e Shai do que de Yasmin e Miguel. E eu vou explicar também um pouquinho mais pra frente porque eu não gosto de Yasmin e Miguel. Quem assistiu já imagina o porquê. Mas enfim. Continuando, agora a gente vai falar então do Miguel. Bom, o Miguel não é o meu personagem favorito, mas eu acho que ele é um dos que melhor foi desenvolvido ali. Eu acho que do primeiro episódio pro último episódio a gente consegue perceber uma evolução muito grande do personagem, a gente consegue entender várias nuances dele, e eu acho isso muito interessante. Então assim, eu gosto do personagem, só não é o meu favorito, mas eu gosto do personagem. Eu acho que ele tem muito material ali que pode ser usado, a ideia da ansiedade do personagem é muito interessante. Eu acho que o André Luiz Frambach tá mandando bem, atuando. Inclusive eu gosto muito da atuação dele, da Gabs, do Maicon Rodrigues e da Cynthia Senec. Eu acho que os quatro estão mandando muito bem ali. Eu gosto da relação que o Miguel tem com a ilha. E voltando a falar um pouco da Yasmin, na verdade, eu senti falta de explorar essa ideia da ilha. No começo ali, nos 4 primeiros episódios, a gente descobre a questão dos pescadores ali na ilha, mas eu sinto que aquilo é meio que abandonado assim no decorrer da série, sabe? Eu acho que isso seria um diferencial pra série. Eu acho que deveria ser mais explorado. Então assim, poderia ter aparecido mais, tanto em relação a Yasmin, que só meio que começa a ter uma energia de querer entender aquilo, de se revoltar com aquilo e depois some. Depois com o Conrado ali cercando, a gente pensa que vai desenvolver com ele a história dos pescadores e do Miguel, mas não se desenvolve também. Depois com o Miguel a gente pensa que finalmente vai surgir essa história dos pescadores pra gente entender, mas também não acontece. Então assim, eu não sei se eles quiseram deixar isso para uma próxima temporada ou se simplesmente foi esquecido por ali mesmo. Já que a gente está falando do Miguel, eu vou continuar falando agora sobre a Marília e o Diego, que são os outros 2 veteranos ali do staff. A Marília, assim como o Miguel, também tem uma construção muito boa. Nos primeiros episódios ali ela não tem tanto destaque, a gente até acha que ela vai ficar ali resumida ao namoro que ela tem com o Diego, mas não, depois de um tempo a gente conhece melhor a personagem. Eu gosto do conflito dela em relação a ser mãe solteira, em relação a criar essa filha, né, e as coisas que ela faz para criar essa filha. Eu acho que foi interessante para uma primeira temporada. Eu acho que ela tem muito potencial para ser desenvolvida na segunda temporada. Como eu falei, eu gosto da atuação da Cynthia Senec. Então, assim, é uma personagem que eu quero ver na próxima temporada. Agora, o Diego, cara, eu sei que talvez eu vá numa opinião um pouco impopular aqui, mas eu acho que eu não gosto tanto assim do personagem. Entendo, né, a admiração que as pessoas têm, principalmente pelo ator, pelo Jorge Lopes, por conta de Elite.
Mas eu acho que o personagem é um bom personagem, mas pra mim parece que ele já finalizou a história dele. Eu não me incomodaria se ele não voltasse numa segunda temporada, por exemplo. A não ser que ele voltasse com outras questões, sabe? Eu acho que demorou demais pra se desenvolver a história dele com o irmão dele. E quando aconteceu, quando a gente entendeu o que era, foi muito rápido. E meio que parece que já finalizou também aquilo, sabe? Eu não sei se aquilo tem material pra ser desenvolvido numa segunda temporada. Eu acho que o conflito dele parece que já aconteceu. Então eu não acho que ele seria uma grande perda para a segunda temporada, mas eu entendo o peso do nome, né, principalmente do ator, então eu acho que ele volta sim na segunda temporada, ou volta algum ator com o mesmo peso no nome, sei lá, algum ator estrangeiro. Mas eu confesso para vocês que o personagem Diego, para mim, já completou a saga dele ali na história. Para finalizar ali os membros do staff, a gente tem 2 novatos, né? A Helena e o Conrado. Bom, já que a gente falou em Malhação, eu acho que a história da Helena é a que mais se aproxima de um conflito estilo Malhação. É um conflito simples ali, ela é uma personagem que tá ali simplesmente pra... Ou melhor, é uma personagem que tá ali no início, a gente pensa que ela tá simplesmente querendo perder a virgindade, mas aos poucos a gente vai entendendo que na verdade isso tem relação com a autoestima dela, né, com a ideia que ela tem da sua própria aparência, do que é, da transformação estética que ela teve da época da escola pra agora. Então assim, é um conflito que com certeza deve ter acontecido na Malhação em algum momento, mas não me incomoda não, eu não acho infantil demais, eu acho legal a gente ter essa abordagem, mas também me falta um pouco mais de aprofundamento na personagem. Não sei, eles mencionam, eu acho que isso em todos os personagens, né? Eles mencionam as coisas que aconteceram com eles antes deles estarem ali. Só que aquilo não afeta a gente, pelo menos não tanto quanto poderia afetar. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, ver essas coisas acontecendo, sabe? Sei lá, em flashbacks ou em... A gente podia, por exemplo, ver esses personagens em outros contextos ali fora da ilha. Eu acho que se a gente visse esse passado desses personagens acontecendo, talvez a gente se tocasse mais, se a gente visse algumas coisas acontecendo com o Conrado antes de estar ali, se a gente visse algumas coisas acontecendo com a Catarina em outros contextos, talvez a gente entendesse melhor, porque eles chegam ali, já começa a história, eles só contam o que acontecia com eles antes e enfim, já no meio do desenvolvimento deles, então a gente acaba perdendo um pouco dessa empatia. Não, acho que a gente não chega a perder a empatia, mas a gente poderia criar uma empatia maior com esses personagens. Para finalizar o núcleo ali dos 6 principais, a gente tem o Conrado, que pra mim, cara, é a maior decepção da série. Não o Conrado em si, mas o que fizeram com o personagem. Como eu disse, ele é um dos focos do primeiro episódio. E isso vai diminuindo drasticamente durante a temporada, cara. E eu acho interessante a relação dele com a igreja. O que torna ele diferente dos personagens clichê desse estilo é que ele continua com a religiosidade dele, sabe? Eu acho muito bonita a relação que ele tem com o Miguel quando cai a pena lá. A gente descobre essa paixão que ele começa a nutrir pelo Miguel. E eu já shippava já desde o primeiro episódio. A construção estava sendo muito bem feita. Aí de repente, do nada, surge a Yasmin ali entre os 3, que pra mim não fazia sentido nenhum. E eu já fiquei tipo, cara, calma. Por quê, sabe? Pra quê? Não acrescentava na história de ninguém, nem da Yasmin, nem do Miguel e nem do Conrado. E aí o Conrado começa a diminuir, a perder espaço. De repente, do nada, a Yasmin e o Miguel estão juntos e o Conrado fica ali de escanteio. E aí, pra piorar tudo, o Conrado simplesmente sai da série, cara. Tipo, ele assume a culpa por um rolê lá e sai, ele vai embora. E eu fico, cara, gente, não, peraí. Não é possível que ele tá saindo. E é uma cena meio estranha, a cena dele indo embora. É uma cena que parece meio final de temporada, e é ali no episódio 6, na verdade. E a Yasmin tá dando uma fala lindíssima ali sobre coragem, não sei o quê. E o cara simplesmente liga o barco e vai embora no meio da fala da garota. Tipo, a garota termina a fala e o Conrado já tá lá no meio do mar e vai embora, cara. Tipo, ele some. E eu fico, cara, não, ele vai voltar e vai ter tipo um grande desenvolvimento. A gente vai entender, ele vai voltar, não é possível. E aí o que acontece? No último episódio, ele volta. E eu fico, bora lá, né? Agora ele vai fazer alguma coisa, cara. Agora a gente vai ver esse personagem acontecendo. Mas não, ele volta no último episódio. E ele tem 2 falas, cara. 2 falas no último episódio. E uma delas é tipo, gente. Cara, ele não volta pra nada. Ele não volta pra nada. É um desenvolvimento completamente perdido. Eles desenvolvem o personagem e some, e acaba. E eu fico, gente, pra que aconteceu aquele desenvolvimento, sabe? Criou uma expectativa e simplesmente sumiu com o personagem. Não sabia o que fazer com ele e tirou ele do contexto da galera. Mas enfim, ele voltou. Se tiver uma segunda temporada, ele vai estar. Eu espero que eles corrijam esse erro. Não necessariamente que ele fique com o Miguel, né? Enfim, isso é em relação à história mesmo, mas que o personagem faça sentido na história.
porque é um bom personagem. O Maicon tá mandando bem na atuação. Então, por favor, gente, justiça for Conrado, pelo amor de Deus. Pra finalizar, então, ali ainda no núcleo jovem, a gente tem o Rodrigo, que é o personagem que começa namorando com a Catarina, né, e fica por ali, que é meio que uma espécie de vilão, que vai tendo a sua redenção durante a trama, vai se transformando. É uma trajetória interessante, mas também não me prende muito, não. Acho que ele pode render numa segunda temporada, mas pra mim ele ainda não mostrou muito ao que veio, não. Enfim, gente, resumindo, a minha opinião sobre a temporada de verão é essa. É uma série boa, é uma série gostosa de assistir. Reforçando mais uma vez, tem uma ótima trilha sonora. As atuações, em sua maioria, são muito boas também. Então, assim, eu recomendo pra quem gosta de uma série jovem, né? Tá lá, temporada de verão em 8 episódios na Netflix. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram a série, se querem assistir, o que vocês acharam desses personagens, qual personagem você gostou mais, qual personagem você quer ver mais numa possível segunda temporada. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, eu vou ficando por aqui, um beijo e até um próximo vídeo.